Invincible. Com a minissérie onde eu analiso cada protagonista de Turbo Heroes. E chegamos no episódio que eu tava mais esperando, onde eu analiso Joãozinho e Joãozão. Ai, eu amo esses piquetuchos. No ranking lá do site da Bilibili, o Joãozinho e o Joãozão ficaram em 8º lugar. O que não é muito, já que esses dois foram ofuscados pelas estrelas que mais brilharam nessa temporada, como Ling Ling, a Ciano da Sorte e até mesmo o próprio Eds. Mas, como fã do personagem, até que é uma boa posição. Principalmente porque eu fico aliviada que ele tá acima de certos personagens. Eu tô falando com você, garoto dragão. Então venham comigo, porque hoje eu vou falar de toda a trajetória dessa dupla dinâmica, onde um garoto e o seu cachorro, que na verdade é um alienígena, passam por uma jornada juntos sobre perda e paternidade. A história do Joãozinho começa no ano 18 após a fundação da Comissão de Heróis. Joãozinho era filho de Asheng, que era o Eds, meio que na época dele, e de Akio, a esposa do Asheng, que estava com uma doença terminal. Ela estava muito fraca e precisava de uma cadeira de rodas para se mexer. Mas mesmo assim ela reprimia esses sentimentos ruins para se concentrar no seu marido e no seu filho. Tanto que ela sempre meio que contava histórias pro Joãozinho, principalmente sobre de onde vêm os bebês, afirmando que os bebês vinham do céu. Mas essa vida feliz dessa família dura pouco, pois a mãe do Joãozinho morre devido à doença, apesar dos esforços do marido, que tinha meio que poderes de cura, tentar salvar ela. Naquele dia, Joãozinho e Asheng tiveram uma perda irreparável. Pra logo em seguida, naquela noite, eu achei achar o Joãozinho perseguindo uma criatura que estava comendo as frutas deles. Onde você vai? O Asheng fala pro Joãozinho que ele meio que pegou aquela criatura, já que mais cedo ele recebeu uma missão secreta de investigar meio que a nave espacial que havia caído meio que num deserto. E ele acabou meio que encontrando essa criatura. E acabou meio que levando ele secretamente, porque tinha medo que uns cientistas iriam fazer testes na criaturinha. E ao ouvir isso, meio que deduzindo que talvez essa criatura tenha vindo do céu, em vez do Joãozinho pensar no lógico, é um cachorro alienígena, ele tira essa conclusão: o cachorro é o filho dele. O pai, lógico, fica incrédulo com a conclusão da criança. Mas logo o Joãozinho, que inicialmente foi meio que hostil com a criatura, rapidamente meio que eles acabam meio que se dando bem, ao ponto do Joãozinho nomear a criatura de Joãozão. E nisso a alegria voltou para esses dois. Algum tempo depois, o Asheng, o Joãozinho e o Joãozão meio que se mudam para o campo, pois o Asheng havia abandonado a sua vida de herói. Eles se estabelecem numa casa de campo de madeira e tentam meio que se estabelecer lá, arrumando a casa. Mas é claro que o Joãozão mais atrapalha do que ajuda. O Joãozinho, surpreendentemente, meio que ele até tá se dando bem como o pai do Joãozão, pois ele tenta excluir o que ele deve ou não comer, o que você revela uma grande dificuldade, porque o Joãozão meio que praticamente come de tudo. Mas claro, meio que o Joãozinho ainda é uma criança, então ele é capaz de se irritar, principalmente meio que numa cena
onde esses dois acabam brigando e o Joãozinho acabou meio que jogando um esfregão na cara do seu pai. Sai, bicho ruim. Não é mais o seu avô, é o amaldiçoado demônio do esfregão. É aí que vamos para a cena da conversa entre pai e filho. O Asheng fala que quando o Joãozinho era pequeno, ele quebrava mais coisas do que o próprio Joãozão. E a Akyun meio que se irritava, mas ela escondia isso com um sorriso. E é nesse momento que o Asheng manda essa pedrada. A tristeza não cura feridas. Não tem como trazer os mortos de volta. Mas isso nos permitiu lembrar o que os nossos corações valorizam de verdade. Então, quando chegar a hora de chorar, chora bem alto. Mas não podemos esquecer que é o sorriso que traz a esperança. E essa frase específica é meio que o cerne formador do que se tornaria o Joãozinho. Pois, apesar da mãe ter saído muito cedo na vida dele, com certeza pela convivência pelo pai, ele meio que tentou meio que incluir os valores meio que no seu filho. O Asheng tentou seguir em frente meio que após a morte da sua esposa por causa do filho. E ele tenta passar esses valores para ele. Entendeu? Então, quando chegar a hora de chorar, chora bem alto. Mas não podemos esquecer que é o sorriso que traz a esperança. A partir daí, a vida só continua. Joãozinho e Joãozão continuam se divertindo um com o outro. Tem até um grupo de crianças que tentam atazanar eles, mas elas só acabam meio que enfurecendo o Joãozão. E 4 anos se passam e vamos para o ano 22, onde Votets, o Ets, que era o ex-sucessor do Asheng, visita ele, pois ele tá temendo perder o título de Ets por ser rival, o Fobia Clone, a ponto de pedir pro Asheng a sair da aposentadoria para ajudá-lo. Mas claro que esse se recusa. Porque, primeiro, é uma sacanagem. O cara saiu meio que saiu desse lance de ser herói só pra cuidar meio que do seu filho e viver normalmente. E esse cara só precisa meio que dos poderes do Asheng só para ele não perder um título. E segundo, que essa é a informação mais intrigante. Pois, de acordo com o Asheng, se alguém não acredita em si mesmo, não importa quanto números de seguidores tenha, os números do pulso de confiança serão inúteis. E só com essa fala nasceu uma das teorias mais formidáveis desse universo, a teoria da autoconfiança. Abordamos um pouco desse tema lá nos vídeos do Garoto Dragão e no Arru. E essa teoria meio que com certeza vai vir meio que pros próximos vídeos e episódios. Nisso já vamos para mais tarde, onde o Joãozinho, junto com os antigos bullies que meio que viraram amigos do Joãozinho, meio que eles estavam lendo umas revistas de quadrinhos e ele percebe que o herói que visitou a casa do seu pai era um Ets. Mas aí o Joãozinho sente que tem algo de errado. Então ele tenta voltar para casa meio que com alta velocidade. E ele acaba encontrando seu pai morto. O Joãozinho, claro, ele fica extremamente triste e com raiva do Votets, acreditando que foi ele que matou a Asheng. Mas não era bem verdade, já que quem matou o Asheng foi o Lâmina Fantasma, que fez isso devido ao contexto que o Asheng supostamente pode ter criado o Joãozão de maneira ilegal com seus poderes. Ou seja, já temos um dedo dos poderosos nisso. E com a morte do Asheng, o Joãozão enlouquece pela primeira vez. E vai daquela forma fofinha que a gente conhece para uma forma monstruosa que meio que vai atacando o Votets. E o Votets tenta atacar o Joãozão, mas parece que meio que os poderes não têm efeito no Joãozão, pois provavelmente deve estar relacionado com uma nave alienígena que supostamente pode anular poderes de confiança e medo. Continuando, assim que o Votets é derrotado, o Joãozão ainda estava enlouquecido. E o Joãozinho, vendo que com certeza que vai rolar uma destruição de uma vila,
o que é um estranho desafio, já que não é todo dia que um canino gigante ataca uma vila. O Joãozinho tenta meio que impedir o Joãozão de meio que fazer isso, pois ele não quer perder mais um membro da sua família. E ele recita aquela frase que o seu pai disse pra ele. E só com isso, e com um truque que o próprio Asheng ensinou pro Joãozinho, que é esse símbolo aqui, o Joãozão finalmente se acalma e volta para sua forma Tibi. Portanto, quando chegar a hora de chorar, chora bem alto. Mas não podemos esquecer que é o sorriso que mantém a esperança. Pra mim, essa cena é perfeita, pois o Joãozinho aprendeu esses ensinamentos por Asheng. E agora ele meio que vai utilizando esses ensinamentos para acalmar o Joãozão. E também você sente o amor paterno, embora seja adotivo, do Joãozinho em relação ao Joãozão. E é claro que essa façanha aí não ia passar quieto, pois já sai a notícia que o Joãozinho domou um monstro que ia atacar a vila, principalmente um monstro que derrotou o Eds atual. E quando eu digo Eds atual, quer dizer o Eds desse ano, não o dos eventos do presente que estão ocorrendo. Isso faz que o Joãozinho ganhe um aumento drástico de confiança e ele e o Joãozão são concretados pela FOMO. O Joãozinho, claro, meio que ele só aceitou virar um herói para meio que ter resposta sobre o assassinato do seu pai. Ao ponto dele pedir pro Vortex que quando eles forem se enfrentar lá no torneio, ele desse todas essas respostas que ele provavelmente sabe. E que opinião polêmica. Eu acho que o Vortex recebeu o seu karma guiado a laser ao ficar totalmente acabado e perder seu título de Eds pelo Fubiacone. Pronto, falei. Mas claro que as coisas não são tão simples, pois no ano 23, a rivalidade entre a Mighty Glory e a DOS atinge seu ápice. E ambas empresas tentaram usar seus principais heróis, no caso a Mighty Glory usou o Vortex e a DOS o Fubiaclone, para assim eliminar a concorrência. Literalmente. Esses dois específicos foram enviados para uma missão, o que se resume em salvar meio que um avião que estava caindo. Mas é claro que eles acabaram brigando no meio da missão e o avião entrou no fogo cruzado. Do que acarreta não só a morte desses dois heróis, mas como também de todos os 257 passageiros, com exceção de uma criança que sobreviveu. E essa criança, vocês devem saberem, é a Ciano da Sorte. Fato é que, por causa da morte do Vortex, o Joãozinho perdeu sua motivação do porquê que ele se tornou um herói. Mas mesmo assim, o Joãozinho não deixou de ser um. Provavelmente porque não só ele ainda quer saber da verdade da morte do pai dele, mas como também ele quer honrá-lo meio que nos dias que ele já foi meio que um herói. O Joãozinho até meio que fica meio mal-humorado porque ele é mais usado como mascote do que um herói meio que para lutar, para salvar em si. Ele só foi feito para o marketing. Ele até reclama sobre isso com o seu agente. E assim como a vida no campo, a vida continuou seguindo para eles nessa vida de herói. Sendo garoto e pet propaganda? Mas eles ainda se divertiam um pouco. E sua vida também está prestes a mudar, pois finalmente ele vai receber amigas quando ele conhece a rainha. Foi mal. Não me apresentei. Sou o Joãozinho, 15º na classificação. Você deve ser a O que tá lendária causando rainha, né? isso? A gente Eu não consigo desviar o meu olhar. A amizade do Joãozinho e do Joãozão com a rainha foi meio inusitada, pois a rainha era meio que uma pessoa extremamente dedicada que só quer meio que se tornar a Eds para mudar o sistema. Enquanto a nossa dupla é meio que são o garoto e a mascote propaganda da FOMO. Mas mesmo assim eles acabaram meio que se conhecendo e se tornaram mais próximos. Principalmente por conta do Joãozão. Pois até mesmo a rainha, que parece ser estoica, não consegue resistir aos encantos de Joãozão, ao ponto da rainha meio que agir mais como uma espécie de figura materna para esse pequeno alienígena.
Você não pode brincar com o controle quando eu estiver assistindo. Você entendeu? Poderia dizer que a vida do Joãozinho e do Joãozão mudou por conta da rainha, pois ele finalmente fez um amigo que não só meio que dividem meio que a mesma carreira, mas que meio que ele encontrou alguém que possa conversar fora só a gente, porque o moleque tava solitário. Mas eu arrisco dizer que foram eles que mudaram a vida da rainha. E eu vou te explicar isso lá no vídeo dela. Eventualmente, eles conhecem a Cena da Sorte e ocorrem todos os eventos da rainha literalmente sendo solada pelo Eds. E quando a rainha estava meio depressiva, foi o Joãozinho e o Joãozão que meio que visitaram ela primeiro e tentaram animá-la. Muitas pessoas acham que meio que a rainha é mais próxima da Ciano, mas meio que não é verdade. A rainha é próxima tanto com a Ciano quanto o Joãozinho e o Joãozão. Esse trio meio que estão em igualdade nessas relações. Eu sei que é difícil aceitar, mas espero que você melhore logo. Ah, eu e o Joãozão estamos com saudade. Aliás, a Ciano também não tá legal. E aí a gente vai pro ano 39, onde o Joãozinho e o Joãozão continuam com a carreira de herói estagnada de garoto e mascote propaganda. Mas finalmente ele recebe uma missão de verdade, onde Joãozinho e Joãozão vão servir como guarda-costas meio que de um grupo de cientistas liderados pelo pai da Loli para investigarem os destroços da nave alienígena. E adivinha com que esses dois vão fazer parceria como guarda-costas? Isso mesmo! Com o Lâmina Fantasma. Justamente o cara que matou o pai do Joãozinho. Mas, por incrível que pareça, o Joãozinho se dá bem com o Lâmina Fantasma. Bom, de maneira unilateral, já que do lado do Lâmina Fantasma, meio que o cara não aguentava o menino por ser extrovertido. Mas o Joãozinho meio que vai tentando arranjar um tópico para que eles conversem, já que Lâmina Fantasma não pode falar. E durante essa viagem, o Joãozinho acaba se apegando à Lâmina Fantasma por meio que ele se lembrar do seu passado. E essa cena também é maravilhosa, pois ela me faz pensar meio que na inevitabilidade quando o Joãozinho descobrir a verdade. Eu prefiro não pensar que meio que vai ter uma luta meio forte do Joãozinho com a Lâmina Fantasma, pois eu penso que ele vai ficar mais decepcionado com ele do que meio que bravo. Pois tá na cara que esse aí vê o verdadeiro bem nas pessoas. Embora que meio que seja com essa relação de admiração tenha construído de maneira unilateral e com muitos mal entendidos, o Joãozinho sente que o Lâmina Fantasma é um cara legal e sempre tenta arranjar uma forma de defendê-lo. Por exemplo, na cena do acampamento, onde ele meio que tenta falar meio que as pistas do porquê que o Lâmina Fantasma tá perseguindo a Nonon, e ele acredita que meio que o Lâmina Fantasma é inocente e deve ter um motivo para isso. E também na cena após o ataque do DJ, onde o Joãozinho, após achar meio que umas pistas que provavelmente o assassino do seu pai deve estar aí e provavelmente é o Lâmina Fantasma, o Joãozinho meio que nem considera isso, demonstrando uma grande confiança que ele tem meio que com o herói caladão. Lâmina Fantasma, obrigado pela resposta. E parece que essa amizade realmente deu frutos, pois quando eles estavam investigando a nave, o Lâmina Fantasma protegeu o Joãozinho e o Joãozão quando iam ser atacados pelo Soul. E eles até ajudam o Lâmina Fantasma durante essa luta, embora que eles não tenham chance. Eventualmente a rainha e a Senhora da Sorte meio que resolvem ajudar, e todo esse ocorrido faz que o Joãozinho tire a conclusão que ele quer ficar mais forte, para assim ajudar tanto a rainha, a Senhora da Sorte e o Lâmina Fantasma. Por conta disso, após um incidente nas ruínas, Joãozinho e Joãozão se transferem da Fono para a DOS para treinar junto com a rainha
e a cena da sorte. Porém, durante essa reunião de transferência, dá a entender que tanto o Joãozinho e tanto o Joãozão não vão com a cara do Mickey. Pois é suspeito que esse sujeito deve estar por trás do acidente das ruínas. Mas vocês não podem me comprovar isso. E eu falo isso para os Joãozinhos. Queridos, não se vinguem do Lâmina Fantasma. Se vinguem do sistema. A jornada do Joãozinho e do Joãozão termina por aqui, por enquanto. Mas de conclusão para o futuro, que eu espero que aconteça, é que com certeza o Joãozinho e o Joãozão vão descobrir a verdade sobre o assassinato do seu pai, que meio que foi orquestrado pelos gerentes da Might Glory, e que o Lâmina Fantasma foi a arma. O Joãozinho vai ficar triste com o Lâmina Fantasma, e com certeza o Joãozão vai ir pra cima do assassino. Mas com certeza, eventualmente, o Joãozinho pode perdoar o Lâmina Fantasma. Pois, apesar da perda, apesar do luto, apesar meio que da depressão que meio que o menino passou, ambos dividem uma coisa em comum: a paternidade. O Joãozinho age como um excelente pai para o Joãozão. E ele provavelmente vai descobrir um outro segredo envolvendo o Lâmina Fantasma, que é o fato que ele é o pai da Non-Non. E sabendo do destino trágico que a menina teve após o acidente das ruínas, com certeza isso vai fazer o Joãozinho se simpatizar com o Lâmina Fantasma, e ele deixe meio que o ressentimento que meio que ele teve com o assassino de lado, para que eles trabalhem juntos para eles abolirem esse sistema meio desgraçado desses seiyus. Até porque o Lâmina Fantasma agora meio que virou freelancer. E também eu realmente quero que tenha uma cena de meio que o Joãozinho dê meio que um conselho paterno meio que para o Lâmina Fantasma, não só para contribuir pro arco do Joãozinho, mas também pro próprio arco do Lâmina Fantasma. Mas claro que eu vou deixar isso pro vídeo do Lâmina Fantasma. Essa é a análise de Joãozinho e Joãozão. Dois personagens. Um garoto, que é difícil acreditar que ele tem 28 anos, e um cachorrinho, que é um alienígena. Uma dupla em comum que se unem através do luto, da perda e da paternidade. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu muito busy e fui.